سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, que a paz de Deus esteja com todos os mensageiros desde Adão, Noé, até os últimos, Moisés, Jesus Cristo e Maomé. E também que a paz esteja com todos os seguidores do profeta Muhammad, os familiares também do profeta Muhammad. Nós estamos abordando um tópico importante sobre a criação do nosso universo e como começou a história humana. Na sessão anterior, nós falamos sobre o nosso universo, que foi criado faz quase 14 bilhões de anos, e a Terra faz quase 4,5 bilhões de anos. Falamos que antes da criação do nosso universo e do nosso planeta também, não havia nada. Havia hélio, havia muita energia, então não havia nada. Depois Deus criou esse nosso universo. Como diz os relatos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também o Alcorão Sagrado, Deus criou a primeira coisa, a caneta, e mandou escrever tudo. Depois da criação da caneta, Deus criou o seu trono. O trono de Deus abrange tudo o que está nos céus e na terra, tão grande, mega grande, que abrange tudo o que está nos céus e na terra. Há muitos relatos também no Alcorão e também os relatos do profeta Muhammad que fala sobre a grandiosidade do trono de Deus. Então Deus criou a caneta, criou o seu trono, criou a terra em 4 dias, criou os céus, tudo que estava dentro dos céus, e criou no último dia, ao pôr o sol na quinta-feira, Adão. Mas falamos também que antes da criação de Adão, havia outras criaturas no nosso planeta. Isso já está comprovado no Alcorão e também comprovado nos relatos proféticos. Também o Alcorão fala que havia vida, havia guerras, havia derramaram sangue no nosso planeta antes da criação do Adão. Também o Alcorão fala que Deus, antes da criação, antes de soprar as almas dentro do ser humano, Deus, como diz o Alcorão, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. O Alcorão Sagrado fala que Deus, antes de soprar a alma, o espírito, no Adão, ele testemunhou todos os seres humanos, desde Adão até o dia final, que ele, o seu feitor, falando para as almas, os espíritos, que ele, o seu feitor. Eles testemunharam segundo a frase alcorânica: وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Então, segundo essa frase alcorânica, as almas, antes de ser criadas, antes de soprar as almas nos corpos, Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou e falou com essas almas que ele, o feitor deles. Então, quando nós questionamos, porque o ser humano, quando nós falamos com qualquer pessoa, existe Deus? Ele fala, sim, existe. Ele tem uma sensação interior dentro dele que tem um criador desse mundo, que esse mundo não foi criado de nada. Tem um criador, tem um feitor grandioso. Então nós temos essa sensação, esse sentido que existe um criador do mundo, porque Deus testemunhou, Deus falou com as almas antes de ser criadas, antes de soprar as almas dentro do Adão. Então, como estava explicando, Allah subhanahu wa ta'ala criou a caneta, criou a terra, os céus, criou tudo que estava dentro da terra, nos céus, e depois, no último dia, como diz o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala não descansou, como diz Gênesis 1, 2, a Bíblia, mas o Alcorão fala que Deus criou
o seu melhor criador, o seu melhor criatura no último dia, no sétimo dia. Deus criou Adão. Criou Adão, ele pegou um punhado das 7 camadas da terra. Ele criou Adão do barro, do pó da terra. Ele criou Adão com a sua mão. Ele pessoalmente, ele por seu poder magnífico, onipotente, ele criou Adão. E criou Adão, como tinha dito, do barro, das camadas da terra. Ele pegou de todas as 7 camadas um punhado e criou Adão. Depois de criar Adão, ficou tempo, até ficou tipo uma estátua oca. Depois Deus soprou na estátua, nessa primeira criatura, no Adão. Soprou e começou primeiro a vida, soprou a vida dentro do Adão, começou primeiro no cérebro, depois os olhos, e foi baixando até o estômago, até os pés. Deus criou o ser humano, essa criatura diferencial, e ordenou os anjos e também o Satanás para inclinar e inclinar uma manifestação de obediência a Deus. Na verdade, os anjos, quando Deus falou com eles para prostrar a Adão, eles eles não entenderam por que Deus está criando esse ser humano dessa forma diferente. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, numa frase alcorânica muito importante, que Deus fala que Deus criou Adão, como diz o Alcorão: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele fará na terra um califa, um sucessor. Esse sucessor vai ser representante de Deus. Ele vai representar a Deus na terra. Os anjos, na verdade, eles questionaram, eles não entenderam por que Deus vai criar esse ser humano. Para quê? Os anjos disseram, como diz o Alcorão: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Os anjos começaram a questionar: por que vai criar essa criatura? Para quê? Se nós estamos glorificando, se nós te glorificamos, te sagramos, para que então nós adoramos a ti todos os dias, todos os momentos, todos os segundos? Então, para que? Qual é a razão, a causa de criar esse ser humano? Na próxima sessão, nós vamos entender a razão, o objetivo, o que está atrás dessa criatura diferencial. E fiquem com Deus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم